Então, o texto continua. Agora, consideremos as próprias palavras boa vontade, pois sua estrutura sugere os diversos aspectos envolvidos. Primeiramente, vontade. Em segundo, vontade para o bem. E terceiro, boa vontade, como algo distinto de seus dois componentes. Então, a gente vai ver um pouquinho melhor aqui, né? O que é vontade, o que é vontade para o bem e por que boa vontade. Um exame de cada aspecto pode ajudar a revelar dimensões insuspeitadas desse conceito. A vontade é uma energia potente, talvez a mais potente que existe no universo. É o primeiro aspecto da divindade, o aspecto que mais diretamente expressa ou indica a natureza essencial dessa divindade. A gente ouve falar muito de vontade, mas nem sempre também a gente compreende o seu conceito, a sua ideia. Né? Espera só um pouquinho que meu despertador está tocando, está me atrapalhando um pouco. Só um minuto, por favor. Desculpa, pessoal. Então, a vontade é algo que a gente fala até que corriqueiramente, né? Mas a gente muitas vezes confunde vontade com desejo. E essa vontade que o texto traz aqui é aquilo que a gente pode, por exemplo, reconhecer nas palavras do Cristo, né? Seja feita a vontade, a sua vontade, né? Quando ele está conversando com Deus. A gente fala muito também, né, na grande invocação, do centro onde a vontade de Deus é conhecida. É um aspecto mais interno, mais profundo e, ao mesmo tempo, mais potente. Todo o processo de exteriorização da divindade se deu e se dá a partir da sua vontade. Talvez por isso, aqui no texto, o autor fale que é uma das forças mais potentes do universo. Disse que a humanidade deve alcançar 3 conscientizações da divindade. A primeira é de que Deus é mente, inteligência, a mente cósmica, que a ciência moderna começou a admitir e até a comprovar. A segunda é de que Deus é amor, que é a grande mensagem das religiões, ainda longe de ser praticada em toda parte. E a terceira é de que Deus é vontade. E pode-se dizer que essa conscientização é apenas embrionária na humanidade atual. A gente observa aqui, né, os 3 aspectos da divindade. A gente usa muito nas nossas meditações, né, e porque isso é uma coisa explorada em todas as religiões, a unidade, o uno, o que a gente chama de Deus, se exterioriza primeiro em 3 e, em geral, depois em 7. Então, esses 3 aspectos são como é na cultura hinduísta o Brahma, Vishnu, Shiva, como é na cultura cristã ocidental o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o terceiro aspecto, mais externo, tem a ver com a inteligência, com a atividade inteligente, com o que a gente chama de luz. O segundo aspecto intermediário tem a ver com consciência, com qualidade, com amor. E o primeiro aspecto mais interno, que a gente compreende um pouco menos ainda, tem a ver com vontade, com propósito, com vida.
né? Então, para a gente compreender a divindade, a gente precisa compreender essas três qualidades, né, através das quais a divindade se expressa. E hoje, né, fala-se muito sobre amor, desde as religiões até na cultura popular, mas talvez com uma qualidade mais emocional do que com a qualidade abrangente, transcendente que tem o amor na sua forma, né, mais pura. E sobre vontade, a gente vê muito pouco ainda, mesmo na cultura popular, né? O que a gente vê é muito mais desejo do que vontade. Então, é algo que sempre vale a pena. Nós fizemos alguns encontros sobre vontade. Tem uma palestra super legal da professora Lucilena Galvão sobre vontade. Então, vale a pena a gente se familiarizar um pouquinho com essa qualidade para que a gente possa ajudar na expressão dela. Tudo bem até aqui, pessoal? Paulo, aspiração também é uma vontade, ou não é vontade, inspiração? A aspiração, ela tá sim conectada à energia da vontade, é como se fosse do mesmo eixo, só que ela ainda é uma conotação, ela tem uma conotação, uma qualidade emocional. Eu aspiro a algo, né? Ela tem ela tá nessa linha da vontade, porque eu me dirijo a algo, né? Em geral é algo que transcende também, que me conecta, mas ainda é uma volta mais para baixo da espiral, mas é um caminho com certeza. Tá bom, obrigada. Imagina. Consideração posterior sintética será de que Deus é uma vontade amorosa e inteligente. Sintética porque inclui os três aspectos conhecidos ou suspeitados pela humanidade até agora. Pode haver outros, mas atualmente é suficiente procurar compreender esses três. Então, né, existem muitas outras qualidades através das quais a divindade se expressa. Mas se a gente conseguir compreender essas três, tá excelente. Por enquanto, a síntese ou mesmo a harmonia desses três aspectos está tristemente ausente na humanidade. Há muita demonstração de inteligência, muita atividade mental que carece de amor e que frequentemente é usada para propósitos egoístas. A gente vê aqui, né, nunca na história da humanidade houve um desenvolvimento tecnológico tão grande quanto a gente tem hoje. Assim como um desenvolvimento científico, né, cada vez mais progressivo. Só que muitas vezes, como diz aqui o texto, carece de amor. E às vezes a pessoa utiliza, né, a gente vê mesmo esses algoritmos todos que manipulam a gente com finalidade de venda de produtos, de conseguir dados, enfim, né, são finalidades mesmo egoístas. Também há muito amor em sua conotação emocional, com pouca ou nenhuma inteligência para esclarecê-lo e guiá-lo. Então a gente vê que tem muito disso, né? Nas músicas, nos filmes, o amor mais como uma qualidade emocional. De novo, né? Tá no caminho, é uma volta abaixo da espiral, mas assim, poderia ser melhor utilizado, né? E o mais perigoso de todos, há muita vontade na humanidade que não é nada amorosa. Uma vontade empregada egoisticamente para alcançar os objetivos da personalidade. A gente vê muito isso também, né? Vou ler só esse trechinho aqui, aí a gente faz uma pausa. Os generalizados abusos do poder humano vão desde indivíduos autoritários, exercendo sua força de vontade sobre o seu círculo imediato de associados, até líderes poderosos que mantêm todo um povo, como ocorre em alguns regimes ditatoriais, em miserável submissão à sua vontade má.
Então, a gente está vendo aí, né, estamos, infelizmente, passando por um movimento, né, de guerra no nosso planeta. Então, a gente vê que muitos, né, atletas russos, muitas personalidades russas se colocam publicamente contrários à guerra, né? Muitos cidadãos não apoiam a guerra e ainda assim um pequeno grupo que comanda o país vai lá e causa esse sofrimento, essa destruição. Só citando um exemplo mais amplo, né? Mas no dia a dia, nas relações, pequenos grupos, pequenos movimentos, pequenas empresas, a gente vê que tem muito disso, né? Dessa vontade colocada também para fins egoístas. E a gente acaba também reconhecendo que existe todo um movimento, né, que se disfarça um pouco de autoconhecimento, né, que se disfarça um pouco de desenvolvimento, mas, em geral, é para alcançar metas e objetivos estritamente pessoais e egoístas, ou para com finalidade de uma determinada empresa ou de um determinado departamento, né? Então, a gente vê que está ainda bastante embrionária mesmo a nossa evolução no que tange a essas qualidades. Mas tudo bem, tem que começar de algum lugar, né? E às vezes isso tudo que a gente vê são reflexos distorcidos dessa ideia. Então, por um lado, às vezes a gente fica um pouco chateado, porque fala, poxa, podia ser tão melhor, né? Poderíamos aproveitar tanto esse movimento com uma qualidade mais abrangente, que beneficiasse mais pessoas. Ao mesmo tempo, a gente se torna um pouco otimista porque vai percebendo na sociedade, como a gente vê hoje, ainda respostas longe do ideal, mas a gente percebe um movimento que parece ser inspirado pela expressão dessas qualidades. É claro que aí você pensa numa qualidade, ela vai se expressar na humanidade no grau e no nível de consciência que a humanidade está. Mas, ainda assim, a gente percebe que tem um movimento, que tem uma qualidade querendo se expressar, se exteriorizar. A gente vê, por exemplo, né, nunca houve tanta essa cultura do bem-estar, essa cultura da beleza, do exercício físico. Então, isso, claro, por um lado também é muito superficial, mas a gente já consegue ver que são respostas a determinados impulsos de saúde, né? De beleza, beleza num sentido mais profundo, não nessa beleza superficial, mas no resgate ao belo. O que o belo traz para a gente? O belo traz, a beleza em si, ela traz para a gente aquele sentimento de nostalgia, né? De querer voltar para a casa do pai, de voltar para um período em que essa beleza se expressava. Então a gente vai observando que a humanidade está carente de várias coisas, mas que aos poucos algumas respostas parece que vão aí surgindo em meio à nossa sociedade. O que vocês pensam sobre isso? Alguma contribuição? Seguimos, então. Fazendo uma ampla generalização, pode-se dizer que a situação atual da humanidade deve-se principalmente ao fato de que aqueles que têm vontade frequentemente não têm a vontade para o bem. E aqueles que têm amor têm pouca ou nenhuma vontade. Em geral, são fracos, medrosos e preguiçosos. Portanto, a conscientização ou evocação da vontade deve ser seguida ou acompanhada pela conscientização do propósito e direção em que a vontade deve ser empregada. Então, aqui é bem interessante a gente também refletir sobre isso, né? O quanto é importante que a gente desenvolva amor para a vontade e vamos pensar em nós, né? Que a gente já
supõe-se, né, e observa-se que temos um pouquinho de amor, a gente acorda cedo para fazer as nossas meditações, a gente se dedica, né? Então, o quanto é importante que a gente tenha essa vontade viva. Por exemplo, o nosso grupo de meditação tem 100 pessoas, tem 10 que meditam. Então, essas 100 pessoas, elas entraram no grupo, elas permaneceram no grupo, porque elas têm né, uma aspiração por ajudar a humanidade, elas têm esse amor no coração. Mas por que elas não meditam? Talvez falte vontade, né? Talvez falte a disciplina, né? Porque demanda um esforço, demanda uma energia. Todo mundo tá aqui, daqui a pouco tem coisa para fazer, né? Eu vou trabalhar, eu sei que um monte de gente também vai, se não for trabalhar fora, vai trabalhar em casa, tem outras atividades, mas a gente está aqui. Então, a gente está mobilizando essa qualidade de vontade, unindo a uma aspiração por melhorar a nossa vida, a vida do nosso entorno, a vida do nosso planeta, né? Para ajudar o nosso amor a se expressar através das nossas práticas. A gente está procurando estudar para também tornar a nossa mente mais inteligente, para compreender um pouco melhor como servir. Então, eu só estou trazendo um exemplo para a gente entender que tem muita gente com boa intenção, mas falta vontade de pegar, né, se apropriar e falar, não, vamos fazer. Então, como é importante, e aí senão fica fraco, não faz. E aí muitos movimentos deixam de acontecer ou acontecem e depois vão perdendo a força, porque às vezes falta vontade, falta a nutrição dessa vontade. Por diversas coisas, pode ser por frustração, pode ser porque a pessoa cansa, não vê os seus objetivos ali sendo concretizados. Tem diversas formas em que a gente pode ajudar no gerenciamento dessa vontade, em mantendo essa vontade viva em nós e nos grupos, né? Então, só para a gente não ficar tão abstrato, né? Para a gente ir trazendo aqui para a nossa realidade. Isso, obviamente, deveria ser para o bem. Em outras palavras, a vontade, para ser construtiva e não destrutiva, deveria ser uma vontade para o bem. Porque essa vontade que não é para o bem, que ela muitas vezes atende o que o indivíduo ou um grupo de indivíduos quer, ela, em geral, tem finalidades egoístas. Então, ela vai ser muito benéfica para aquele indivíduo ou para aquele pequeno grupo, mas para todo o restante, ela vai ser destrutiva, porque ela não está ligada com essa vontade para o bem do maior número possível de pessoas, para o bem comum, para o bem do todo, né? Então, quando a gente pensa em vontade para o bem, a gente está pensando nesse bem do maior número possível de pessoas, né? Isso requer um nível relativamente elevado de desenvolvimento e uma verdadeira consciência espiritual. Mas a vontade para o bem pode manifestar-se, e de fato se manifesta, através da personalidade do homem. E isso ocorre, quando isso ocorre, é denominada boa vontade. Então, olha que interessante, né? A boa vontade, que é o que a gente está estudando aqui nesse bimestre, é uma condição primária para o desenvolvimento da vontade para o bem. Por quê? Né? Porque a boa vontade, ela a gente viu, né, que a gente tem 3 qualidades ou aspectos principais: a luz, o amor e a vontade. A boa vontade é o amor nos guiando para a vontade. Então, é a partir de um lugar que a gente conhece um pouco melhor, que a gente está um pouco mais familiarizado, a gente se dirigir para esse aspecto mais interno, mais profundo, que é a vontade. Ao passo que a vontade para o bem já é o inverso, né? É a partir desse ponto mais interno, dessa vontade mais profunda, se exteriorizando ou se expressando para o bem do maior número possível de pessoas. Então, a gente está fazendo o caminho inverso. Por isso que a gente está estudando boa vontade e não vontade para o bem. A gente está partindo de algo
que a gente já conhece um pouquinho melhor, para acessar essa potência da vontade, para daí transformar essa vontade para o bem, para o maior número possível de pessoas, com mais potência, com mais abrangência, mas sempre com amor. Fundamentalmente, a boa vontade promove harmonia e unidade, que na humanidade se expressam como corretas relações humanas. Lembra que no bimestre passado a gente estudou sobre as corretas relações humanas? Então, hoje a gente está, esse bimestre a gente está vendo qual é o princípio, a boa vontade, e como que ele se expressa através de corretas relações humanas. Falando simbolicamente, a boa vontade derruba barreiras e constrói pontes, pois estimula a correta ação entre indivíduos e povos. É uma chave para modos de pensar novos e frequentemente inesperados. E há uma interessante ação recíproca entre boa vontade e compreensão. Olha só que legal. Por um lado, a boa vontade, ao eliminar reações separatistas e criar linhas de comunicação, promove compreensão. Por outro lado, a verdadeira compreensão cria ou aumenta a boa vontade. Então, olha que legal, né? A boa vontade vai em direção ao outro, né? Então, eu saio apenas do meu mundo aqui interno e vou em direção a tentar entender. Também tem a ver com empatia, também tem a ver com paciência, com tolerância. A gente vai ver mais para frente, acho que no próximo encontro, 7 qualidades que podem ser cultivadas para a expressão potente da boa vontade e 7 obstáculos que devem deixar de ser nutridos. Então, aqui, o Assagioli faz uma relação específica com a compreensão. Então, a compreensão vai em direção ao outro. A boa vontade vai em direção ao outro. Então, nesse movimento, ela derruba barreiras e constrói pontes. Estimula uma correta ação dos dois lados. Então, se eu estou aqui, num ponto A e num ponto B, e eu estou aqui, ó, com boa vontade, construindo a minha ponte, e aqui está parado, vai demorar bem mais, né? Então, a verdadeira energia da boa vontade, aquela que a gente faz também na nossa meditação, ela busca inspirar que dos dois pontos essa boa vontade se expresse e a construção dessas pontes seja feita de maneira mais assertiva e otimizada. E por outro lado, quando eu tenho uma compreensão, quando eu consigo compreender o outro, seus motivos, suas finalidades, as suas motivações, eu também naturalmente respondo com boa vontade. E aqui só vou ler esse trechinho, porque a gente fala na nossa meditação de quinta, né? Com a boa vontade dissipa o medo e evoca a confiança, a verdadeira cooperação se torna possível através dela. Então, a gente pode, eu vou encerrar aqui, só vou marcar aqui a nossa data da semana que vem. Então, a gente, na nossa meditação, lembram que a gente reflete, né, no momento da nossa reflexão, a gente usa essa frase aqui. A boa vontade dissipa o medo e evoca a confiança. Assim, a verdadeira compreensão se torna possível. Então, por que será que a boa vontade dissipa o medo? Será que é porque ela não vai mesmo nessa compreensão, ela não está baseada na compreensão, né? De realmente os dois lados estarem motivados para um ponto comum, para uma melhor comunicação, para uma melhor compreensão, para o surgimento de novas possibilidades que possam atender aos dois lados no conflito. Então, quando a energia da vontade está presente, ela dissipa o medo e ela traz como resposta essa confiança. E aí, então, né, sem medo, com confiança de que tanto eu quanto o outro estamos empenhados para um bem comum, para um ponto de síntese, essa cooperação vai nascendo. A cooperação dentro de nós, a cooperação nas nossas relações,
até que isso ocorra de forma internacional, né, que a gente entende que essa cooperação internacional é uma das formas mais elevadas de política, que também é uma qualidade de primeiro aspecto, ou de primeiro raio, uma expressão do primeiro raio. A gente está no nosso tempo limite aqui, e antes da gente encerrar, então, queria ver como é que vocês estão, o que está vivo, o que está presente nessa nossa reunião de hoje. Todo mundo com sono hoje? Eu achei importante quando você falou de nutrir a vontade, né? Que eu achei isso importante. Porque muitas vezes a gente confunde, né, boa vontade com entusiasmo, com iniciativa, que também são aspectos da vontade, né? E às vezes a gente se imbui, né, de iniciativa, de coragem, não, eu vou fazer tal coisa, eu vou, né? E conforme os resultados não vão acontecendo como a gente esperava, a gente tende a deixar esse combustível acabar. Então, tem formas em que a gente vai gerenciando esse combustível de modo a economizá-lo, né? E que ele perdure por mais tempo. A gente vai falar disso depois, melhor. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu lembrei de um ponto sobre a vontade, que nesse mesmo exemplo que você trouxe, né, do vídeo da professora Lucilena Galvão, que ela fala que as palavras, assim, né, olhando pelo copo vazio, infelizmente elas perderam um pouco do seu real significado, né? E que a gente muitas vezes associa a vontade, como você comentou, com desejo, com algo, por exemplo, eu estou com vontade de tomar sorvete. E não é dessa vontade, né, que a gente está falando. E aí, para a gente, talvez, ficar com um pouco mais de clareza de qual seria essa vontade, colocar a força na frente, né, força de vontade, que é um pouco desse ímpeto, diferente do desejar algo, né? Mas ter força de vontade. Acho que eu me lembro disso, me ajuda também a fazer essa diferenciação.